Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre o seu ministério, sobre a sua família também. Aqui quem fala é Paulo Ricardo e hoje eu vim trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. E em seguida nós vamos fazer uma oração para que Deus entre com providência naquela área da sua vida que você mais tem dificuldades, que você mais precisa. Amém? Irmãos, a mensagem que eu quero trazer para os nossos corações hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 20, que diz assim: E quando ia chegando Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos desse dia, o que a tua paz te pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trinchas e te cintearão e te estreitarão de todas as bandas. Amém, irmãos? Irmãos, essa passagem é muito séria, é muito interessante. Por que Jesus chorou quando ele entrou pelas portas de Jerusalém? Naquele momento em que Jesus ele chega até Jerusalém, diante daquela cidade, uma grande multidão o recebia com festa, com alegria, saudando, hosana, hosana nas alturas, adorando, exaltando o nome de Jesus. Mas Jesus, diante de tudo aquilo ali, irmãos, ele olha para aquela situação, ele olha para aquele povo e chora. Sabe por que ele chora? Porque aos olhos humanos, aos olhos daquele povo, daquela multidão, estava tudo bem. A cidade está perfeitamente boa. A cidade está no seu devido lugar. Está tudo sob controle. Mas aos olhos de Cristo, ele viu uma cidade totalmente perdida. Uma cidade perdida na idolatria, na vaidade, na prostituição, na violência. Ele vê que aquela cidade, a Jerusalém de Deus, agora é uma cidade onde o pecado está tomando conta, onde o pecado está no domínio daquele povo. E ao ver aquela cena, ao ver aquela situação de toda aquela alegria da multidão, Jesus ele chora. Jesus ele se derrama em lágrimas, porque aquele mesmo povo que gritava hosana, hosana nas alturas, aquela mesma multidão que festejava ao ver Jesus entrando pelas portas de Jerusalém, era a mesma multidão que poucos dias depois iria dizer: solte Barrabás e crucifica Jesus. Era aquele mesmo povo que iria pedir a crucificação de Cristo, que iria levar Cristo com humilhações, com pedradas, com chicotadas até a cruz, até a sua crucificação. Ele chora ao ver toda aquela cena, ao ver toda aquela alegria daquela multidão. E o que eu quero trazer para as nossas reflexões hoje é: será que você tem feito algo para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua rua, para o nosso Brasil? Será que Cristo, ao ver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, ele tem se alegrado ou ele tem chorado com as nossas atitudes? Irmãos, cabe a nós como cristão dar o nosso melhor para Deus. Será que você já fez uma avaliação na sua vida? Será que eu já fiz uma avaliação na minha vida? De que será que o Senhor tem se alegrado ou tem chorado diante das minhas atitudes? Será que eu tenho feito coisas que têm agradado ou desagradado ao coração de Deus? Irmãos, cada vez que a gente comete um pecado, Jesus ele chora. Cada vez que a gente comete uma falha, ele chora. Porque cada vez que a gente comete um pecado, nós nos afastamos da presença dele. Cada vez que a gente comete algo que machuca o coração de Cristo, aquela luz que ilumina os nossos passos, que ilumina os nossos caminhos, ela vai perdendo a força, ela vai enfraquecendo e nós vamos para uma direção sem luz. Nós começamos a olhar em volta e é só escuridão, é só trevas, porque o pecado ele nos cega. Irmãos, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. E o que tem me dado força é estar aqui com você orando, clamando juntamente, adorando e exaltando o nome de Deus. Se não fosse a mão do Senhor que estivesse sobre a minha vida, eu não sei aonde eu estaria agora.
Mas todos os dias, irmãos, eu aprendi que todos os dias eu preciso fazer uma avaliação na minha vida. Será que eu tenho dado os motivos para Jesus chorar diante das minhas atitudes? Ou será que eu tenho dado os motivos para Jesus chorar diante dos meus pecados? Ou eu tenho dado motivos para Ele sorrir diante das minhas atitudes? Faça uma avaliação na sua vida hoje. Essa é a reflexão que eu quero trazer para o seu coração. Você já fez uma avaliação hoje na sua vida? Será que você está trilhando nos caminhos de Deus? Será que você está fazendo com que o coração de Cristo se alegre diante das suas atitudes? Ou você está fazendo o coração dele chorar diante das suas atitudes? Que Jesus te abençoe, irmãos, e que Ele te conceda a paz que você tanto precisa. Então, olhe para os seus problemas, olhe para as suas dificuldades e entrega nas mãos do Senhor. Eu aprendi que na vida, os nossos problemas, a gente mede como se fosse uma balança. Porque cada problema que surge na nossa vida, cada dificuldade que vem na nossa vida, nós colocamos nessa balança da vida, que se chama a vida, e cada vez que essa balança ela vai pesando, automaticamente nós vamos nos enfraquecendo espiritualmente. Cada vez que a gente coloca esses problemas na balança da vida, a gente se desanima, a gente começa a achar que Deus ele não está no controle de tudo. Mas eu aprendi, irmãos, que a balança da minha vida se chama Jesus Cristo. E todas as vezes que eu coloco os meus problemas diante da balança, que é Ele vai curando, Ele vai tratando. E aquilo que é pesado aos meus olhos começa a se tornar leve, porque temos um Deus que pode todas as coisas. Que Jesus te abençoe, irmão, e que você continue nessa fé, nessa força, nessa coragem, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Que Jesus te abençoe e te dê um dia de muita paz e de muita luz. Amém?